Talvez você tenha dívidas, já teve, ou conhece alguém que tem dívidas e sabe do sufoco que é quando o assunto é pagar esses compromissos, não é mesmo? É o prazo a perder de vista, é o volume financeiro a ser pago, que parece ser monstruoso, e algumas vezes é a parcela do empréstimo que tem que ser paga rigorosamente, está em dia. São vários aspectos para prestar atenção quando estamos lidando com dívidas e nesse episódio eu vou te mostrar o principal fator para ficar ligado em uma negociação para a troca de dívidas. Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar a fazer com que você use bem o seu dinheiro para alcançar seus objetivos de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, transformando-se em um investidor inteligente. Para você não perder nenhuma dica e ficar atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Vamos lá! Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Dívida é um negócio que deixa muita gente bastante preocupada. E não é para menos. Esse tipo de compromisso consome parte de nossas rendas todos os meses com juros, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para a realização de nossos sonhos e objetivos. Infelizmente, o brasileiro ainda tem um perfil consumista, o que leva muitas vezes a cair em uma situação devedora. Cerca de 6 em cada 10 brasileiros ainda têm algum tipo de dívida. Esse quadro só pode mudar com o tempo, com a aquisição de conhecimento e a prática efetiva, não só de dicas, mas também de bons hábitos financeiros. Só assim, com uma revolução pessoal e interna, podemos sair de um perfil consumista para um perfil poupador e potencialmente investidor. E se você está com dívidas, é interessante saber quais são as peças do quebra-cabeças. Por exemplo, digamos que uma pessoa contraiu um empréstimo de R$1.000, qualquer que seja o motivo. Como você sabe, é prática comum que se pague as dívidas de forma parcelada, por determinado prazo, e com isso exista a cobrança de juros definida por uma taxa geralmente fixa e mensal. Observe, só nesse exemplo eu já apresentei 5 ingredientes que compõem qualquer endividamento: valor tomado, quantidade de parcelas a pagar, que é o prazo, valor da parcela, taxa de juros e, de forma implícita, com essas informações conseguimos encontrar o valor do montante total a ser pago. Na medida que o empréstimo vai sendo quitado, surge uma divisão em relação à quantidade de parcelas, aquelas que faltam ser pagas e as parcelas que já foram pagas. Com isso, temos 6 ingredientes que compõem o endividamento, qualquer que seja ele. Você já deve ter percebido que alguns empréstimos se comportam diferente dos outros. Alguns têm parcelas fixas, enquanto outros as parcelas vão diminuindo pouco a pouco ao longo do tempo. Isso se deve ao tipo de amortização do empréstimo. Antes de falarmos dos principais tipos de amortização, eu queria definir essa palavra. Amortização é o mesmo que redução da dívida, ou seja, amortizar é pagar uma parte da dívida para que ela reduza de tamanho até a sua eliminação. Entretanto, em toda dívida há cobrança de juros, portanto, para amortizar uma dívida é necessário que o pagamento seja maior que os juros cobrados no período. Com isso, podemos concluir que a amortização é igual a pagamento menos os juros. Ou seja, o valor amortizado é o que sobra do pagamento depois de descontados os juros. Acompanhe o raciocínio. Se uma dívida inicial de R$1.000 acumulou R$40 de juros após um mês e foi feito um pagamento de R$90, então a amortização foi de R$50, 90 menos 40. Aqui no Brasil, nos diversos tipos de financiamentos com inúmeras instituições financeiras que podem oferecer diversos tipos de crédito, encontramos principalmente 2 tipos de amortização, a tabela Price e a tabela Saque. A tabela Price é também chamada de sistema de parcelas fixas ou sistema francês, caracterizando-se por pagamentos mensais iguais, embutindo uma amortização crescente. Esse tipo de tabela é muito usado no comércio, tanto em bens de pequeno valor, roupas, eletrônicos, eletrodomésticos, quanto em bens de alto valor, tais como veículos. É esse tipo de financiamento que constrói a cultura e a mentalidade da parcela que cabe no bolso, o que faz com que o brasileiro se perpetue como devedor. A tabela Saque é também conhecida como sistema de amortização constante ou método hamburguês,
É caracterizado por pagamentos mensais decrescentes, que embutem uma amortização constante. Você consegue perceber essa tabela sendo aplicada principalmente em financiamentos imobiliários. Mês a mês a parcela vai diminuindo, pois os juros são calculados por uma dívida menor a cada mês. Eu não vou abusar da sua abstração colocando exemplos numéricos complexos nesse podcast, mas é bom lembrar que tanto um sistema quanto o outro, a incidência de juros é maior no início do pagamento. Em qualquer empréstimo você paga mais juros no começo. Convido você a conhecer um pouco do meu trabalho com coaching financeiro, em que tenho foco muito direcionado no desenvolvimento de habilidades comportamentais, mudança de mentalidade, além, é claro, das habilidades financeiras. Acesse meu site para mais informações, www.philipsouza.com.br. Aproveite para conferir o meu blog com orientações bem bacanas para melhorar e edificar a sua vida financeira. Se quiser, pode entrar em contato para conversarmos e verificar como eu posso te ajudar. De uma forma bastante objetiva, para trocar de dívida, você tem que negociá-la. O credor não virá até você para facilitar ou melhorar as condições, a menos que você peça, que você negocie. Contudo, antes de negociar suas dívidas, é melhor ter feito seu dever de casa. O primeiro passo em um processo de negociação ou troca de dívidas tem a ver com o básico das finanças pessoais. Fazer o registro e um controle adequado de seus recebimentos e despesas. Você tem que entender como funciona o seu jogo financeiro. O segundo passo consiste em saber o tamanho da dívida. Por isso que pontuei no início desse episódio os ingredientes de uma dívida que são valor contratado, quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros, valor da parcela, montante a ser pago e, adicionalmente, quantidade de parcelas já pagas. Tem muita gente que só olha o valor da parcela e tem medo de encarar o valor total da dívida. Você precisa saber o número que está lhe dando para poder ter consciência do que está bom ou não na hora da negociação. Terceiro passo: listagem de bens e patrimônio pessoal. Fazer isso é interessante, pois às vezes podemos liquidar ou mesmo diminuir as dívidas tomando uma decisão bem pensada sobre aquilo que nós temos e que podemos dispor ou mesmo trocar. Quarto passo: priorização de dívidas. Em algumas situações, especialmente se são muitas dívidas, é necessário priorizar, pois todas as dívidas podem não caber no orçamento. Foque em liquidar dívidas que apresentem risco, as dívidas pequenas e as dívidas que possuem juros altos, nessa ordem. E aí sim, chegamos ao quinto passo, que é a negociação. Ligar, conversar com o credor, expor a situação, a sua boa vontade, o seu histórico, especialmente se você for bom pagador, e negociar condições para liquidação. Taxas menores, prazos maiores, condições melhores, para fechar um acordo mais vantajoso para você. No processo de negociação só tem dois desfechos: ou é ganha-ganha, você e o credor saem ganhando, ou nada feito. Essas atitudes se aplicam tanto para quem se embolou e quer desembolar a situação, quanto quem está pagando certinho. Para quem quer começar a colocar sua vida financeira em ordem, não deve aceitar uma proposta a menos que ela encaixe em seu orçamento. Se você fechar um acordo em que você sabe que não terá condições de honrar, estará construindo mais problemas futuros para a sua situação. Seja firme. E a dica final vai para quem quer melhorar as condições de pagamento. Se o credor não quiser diminuir os juros, melhorar as condições, você pode procurar outro credor que compre sua dívida com condições mais vantajosas. Isso funciona especialmente com instituições bancárias, com a portabilidade de crédito. Mas como saber se você está ou não fazendo um bom negócio? Bem simples. Se o montante devedor total diminuir, sua dívida também estará diminuindo. Vou dar um exemplo só para ilustrar. Se você está negociando uma dívida em que, ao multiplicar a quantidade de parcelas a pagar pelo valor da parcela, deu um montante de R$1.000 e você consegue uma condição diferente com o credor, basta multiplicar o prazo oferecido pelo valor da parcela oferecida. Nesse exemplo, se o novo montante final for menor que R$1.000, você está pagando menos juros, trocando a sua dívida atual por uma dívida mais barata. É uma dica muito simples que muitas vezes passa despercebida. Porém, lembre-se que, antes de qualquer negociação, faça o seu dever de casa. Tenha uma noção real de seu orçamento, do seu potencial de pagamento,
do tamanho e características de suas dívidas e o que pode ou não fazer. Só assim você age com estratégia e elimina esse inimigo tão venenoso de suas finanças pessoais. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe e deixe sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a cuidarem bem de suas finanças e investirem com mais qualidade e consciência. Caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E claro, também através do Spotify e do Deezer. Assim você receberá uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.